Eu queria começar orando também. Amém, Senhor. Nós nos reunimos aqui mais uma vez para aprender a Tua Palavra, Senhor, para aprender de Ti. Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite, Senhor, que não seja, Senhor, um convencimento humano, não seja aquilo que eu falar, mas que seja o Teu Espírito convencendo, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Que o Teu Espírito venha nos confrontar nessa noite, Senhor, que nós venhamos sair daqui diferentes como nós entramos, que a Tua Palavra venha administrar em nós, Senhor, que o Senhor me use, que eu venha falar daquilo que é da Tua vontade, Senhor, que eu não fale das minhas opiniões, dos meus achismos, Senhor, mas daquilo que o Senhor quer falar essa noite. Amém. Que também o Senhor me ajude a falar com clareza, não ficar nervoso. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abram, por favor, suas Bíblias em Romanos 10, 4. Amém. Todos? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Então, para quem quiser anotar aí, a minha palavra tem 3 pontos. E aí, eu li tudo e eu vou parando em alguns versículos e desenvolvendo sobre. Mas o primeiro ponto é: o fim da lei é Cristo para a nossa justiça. No versículo 4 e 5, Paulo fala: porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio dela. Então, Paulo ele começa falando sobre o fim da lei ser Cristo. E nós podemos perceber tanto pelo contexto da carta de Romanos em si, quanto pelo contexto do capítulo 10, que quando Paulo fala sobre esse fim da lei ser Cristo, ele não está falando sobre uma abolição, sobre acabar a lei, sobre a lei não ter mais função. Mas esse fim tem muito mais o objetivo, o significado de finalidade, de objetivo, de cumprimento. Então, Jesus, ele foi o cumprimento da lei no nosso lugar, ele foi a obediência da lei no nosso lugar para a nossa justiça. E aí, o que significa Jesus ser o cumprimento da lei no nosso lugar para a nossa justiça? Explicando um pouco sobre esse plano da salvação, mas nenhum de nós seríamos salvos por conta do quão perfeito nós somos. Nenhum de nós seria salvo por conta de quão bom nós somos diante de Deus, por conta daquilo que nós fazemos de bom diante de Deus. Todos nós pecamos e todos nós nos tornamos culpados por conta desse pecado. E da mesma forma que alguém sujo não pode limpar outra pessoa, da mesma forma que alguém que tem, sei lá, uma dívida no banco não pode pagar pela dívida da outra pessoa, alguém que tem pecado também não pode pagar pelo pecado da outra pessoa. Ou nós, sendo pecadores, não podemos pagar pelo nosso próprio pecado. Então, da mesma forma que para alguém ser limpo, precisa que uma pessoa que não está suja limpa. Da mesma forma que para alguém ficar sem dívida no banco, precisa que alguém que não tem dívida pague por aquela pessoa. Da mesma forma, para que nós não tivéssemos mais a culpa pelo pecado, precisava ser alguém que não tem pecado para pagar por essa culpa. Amém. E aí, o próprio Deus, Jesus, que é o próprio Deus em forma humana, obedecendo toda a lei, não tendo nenhuma culpa pelo pecado, ele se fez culpado de todos os nossos pecados e pagou o pecado por nós. Então, Jesus foi a obediência da lei no nosso lugar e pagou por aquilo que nós devemos pagar. Pagou pela nossa desobediência, obedecendo a lei. Então, isso é Cristo ser o fim da lei. Isso é Cristo ser a justiça de Deus no nosso lugar. E
acho que em Colossenses fala que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Então, Deus fez isso através de Cristo para que nós voltássemos a ser amigos dele, para nos fazer amigos dele novamente. Nós, por conta do nosso pecado, fomos feitos inimigos de Deus e através do sacrifício de Jesus por nós fomos reconciliados com Deus. Fomos feitos amigos dele. E Jesus fez isso para nos salvar e nós somos salvos a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos pecadores e que Cristo pagou esse pecado por nós. Então, nós somos salvos quando aceitamos o sacrifício de Jesus, mas também quando o aceitamos como Senhor. A palavra fala sobre aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. E aí eu vou... Estava bom como eu estava falando? Não, está muito baixo, mas está baixo. Tá, vou falar mais Fala normal. Tá. E aí o segundo ponto é crer para a justiça e confessar para a salvação. E aí eu vou para o versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós somos salvos a partir do momento que nós entendemos o que Cristo fez por nós e cremos nisso, e o aceitamos como Senhor. E a partir de aceitar como Senhor, nós confessamos isso. Então, nós falamos isso, nós falamos sobre o senhorio de Cristo na nossa vida. E essa confissão que Paulo fala, ele não está falando sobre uma confissão de vir aqui no final do culto, levantar a mão, receber uma oração e, por exemplo, hoje na sexta fazer isso e no sábado voltar à mesma vida de pecado que nós tínhamos. Ele não está falando sobre nós, no domingo, repetimos uma oração com o pastor, aceitamos Jesus e na semana seguinte a gente voltar para a mesma prática de pecado que a gente tinha. Se esse foi o nosso tipo de confissão, então essa confissão não foi para a salvação. E eu não estou falando que não foi para a salvação porque na sexta a gente recebeu a salvação e no sábado a gente perdeu. Ou a gente recebeu a salvação no domingo e depois de um tempo pecando a gente perdeu. Não é isso, porque a palavra fala que Deus nos reconciliou. Então ele não fica reconciliando e desreconciliando. Ele não nos leva para o céu e depois para o inferno. Não é nosso amigo e depois nosso inimigo. Então nós acreditamos que somos salvos de uma vez por todas. Que uma vez somos salvos, nós somos salvos para sempre. Mas se a confissão não foi acompanhada de uma mudança de estilo de vida, então ela não foi a partir de um entendimento completo. Ela não foi a partir de uma crença completa com o coração. Então, não segue essa ordem que Paulo fala de uma crença com o coração e por conta de uma crença com o coração, uma confissão com os lábios. Amém. Bom demais. E aí, a confissão, ela vem, como eu disse, a partir de uma crença com o coração. E essa crença com o coração precisa me levar a uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida. Porque se a minha crença com o coração não me leva para um caminho de justiça, então a confissão dos meus lábios não me leva para a salvação. E aí Paulo fala que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Então, Paulo ele não fala só sobre uma confissão da existência de Jesus, ele não fala só sobre uma crença em algo superior, em uma força superior, acreditar que existe um Deus, mas ele fala sobre a confissão de Jesus como Senhor da nossa vida. Porque se a gente acredita que Jesus existiu, que Jesus fez vários milagres, que ele foi um homem bom, algo do tipo, Jesus foi um homem bom, fez algo do tipo, a gente não está fazendo nada mais que qualquer historiador, por exemplo. Qualquer um consegue provar a existência de Jesus, qualquer um consegue provar das obras que ele fez. Mas a palavra fala sobre confessar Jesus como Senhor. Até porque se eu creio num fato histórico, então isso não é crença. Eu não preciso de fé para acreditar num fato histórico. Eu preciso de fé para acreditar que Jesus existiu. Amém. Então, confessar Jesus como Senhor significa dizer que agora eu vou viver em obediência a Ele, vou obedecer o que Ele faz. O que Jesus acha que é bom, eu vou passar a achar bom. O que Jesus acha que é ruim, eu vou passar a achar ruim. Amém. Ele me mandar fazer, eu vou começar a fazer. O que Ele me disser para não fazer, eu vou deixar de fazer. Isso é ter Jesus como Senhor da nossa vida. Amém. E falando assim, parece algo fácil. Tudo que eu gosto, então eu vou parar de fazer. Tudo que é difícil para mim, eu vou começar a fazer algo do tipo. E não é fácil, eu nunca disse que era fácil, só que
faz muito sentido ter Jesus como Senhor da nossa vida. Eu diria até que não faz sentido que Jesus não seja o Senhor da sua vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar, e a Carol, ela fala isso várias vezes pra mim, às vezes de forma meio pejorativa, só que eu tento entender de forma boa, tento pegar o lado positivo. Porque muitas vezes quando eu paro para pensar, eu gosto muito de pensar antes de fazer as coisas, eu deixo de ser impulsivo. Então, eu deixo de ser impulsivo. Então, não que eu não peque, mas várias vezes eu deixei de pecar por pensar logicamente naquilo. Falar, a palavra fala que o salário do pecado é morte. Então, se eu pecar, o que eu vou receber é morte. Se eu pecar, alguma hora eu vou me arrepender desse pecado e eu vou me arrepender das consequências desse pecado. Então é melhor que eu não peque, é melhor que eu viva em obediência. Amém. Eu falei que eu gosto muito de pensar as coisas meio logicamente. E sempre quando eu paro para pensar sobre cristianismo de forma lógica, sobre o senhorio de Cristo de forma lógica, faz muito sentido para mim quando eu paro para pensar no todo. Assim, faz total sentido que eu tenha Jesus como Senhor da minha vida. Porque se Jesus existe, nós temos fatos históricos de que Jesus existe. Se Ele ressuscitou, e pelo menos eu tenho experiências pessoais com Cristo que me levam a crer que Ele ressuscitou. Se essa parte dele morrer por mim e ressuscitar é verdade, então todo o resto tem que ser verdade. E se existe um Deus que me amou ao ponto de morrer por mim, de se entregar por mim, então os mandamentos dele também são por amor. Se existe, o que me leva a crer que um Deus que morreu para me libertar, ele vai criar mandamentos para me punir daquilo que é bom, para me prender daquilo que é bom? Não faz nenhum sentido. Isso aí, é verdade. Então, se nós entendemos que os mandamentos de Deus são por amor, não faz sentido que a gente não siga ele. E acho que se a gente entende que os mandamentos de Deus são por amor, são para o nosso bem, e a gente não segue, talvez eu acho que seja pior ainda. Porque a gente entendendo que é para o nosso bem, só que vivendo a vida do nosso jeito, a gente sempre para Deus. Deus, eu sei que os seus mandamentos são para o meu bem, mas eu sei melhor do que é para o meu bem do que você. Eu sei que você criou a vida, mas eu sei viver a vida melhor do que você que criou a própria vida. No auge, sei lá, da sabedoria da minha juventude, da minha adolescência, eu sei as coisas melhor do que o Deus Todo-Poderoso, do que o Deus que sabe de todas as coisas. Quando nós sabemos que os mandamentos de Deus são por amor e nós vivemos a vida dessa forma, é essa a resposta que a gente está dando para Deus. E aí, uma reflexão de como nós podemos ser presunçosos a esse ponto. Com as nossas atitudes, dizer para um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus Todo-Poderoso, que nós sabemos viver a vida melhor do que a vida que Ele tem para nós. Agora, o terceiro ponto é o caminho da salvação. Acho que ninguém está anotando. Mas tá. Assim, eu perdi o segundo, mas eu estou anotando. É que foi muito longo o título. Repete a segunda aí, por favor. Arrependi. Fala os três de novo, vai. Tá, primeiro é fim da lei é Cristo para a nossa justiça. Vou depois fazer um ponto mais. Até o primeiro, Segundo, crer para a justiça e confessar na salvação. Agora é muito. Tá, e o terceiro. E o terceiro tópico é o caminho da salvação, porque a palavra ela fala sobre um ato de salvação, então a gente crer e confessar Jesus como Salvador, mas também fala sobre um estilo de vida de salvação, ou um estilo de vida de quem é salvo. Em Mateus 7,13, não precisa ver não, vou só ler rapidinho. Jesus fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que o encontram. Então, aqui Jesus ele fala sobre uma porta, mas também fala sobre um caminho. Fala sobre duas portas, na verdade, e também fala sobre dois caminhos. Então, dois destinos, a porta que leva à salvação e a porta que leva à perdição. Então, o céu e o inferno, mas também dois modos de vida, duas práticas de vida que levam a esse destino. Porque o caminho fala sobre algo contínuo, algo frequente, algo que eu sempre faço. Então, se eu confesso para a salvação, mas eu continuo andando no caminho de perdição, adivinha qual vai ser a porta que eu vou entrar? A porta da perdição.
Então, eu só sou verdadeiramente salvo se eu estou andando num caminho de perdição, mas existe uma conversão, existe uma mudança de caminho e eu passo a andar por outro caminho. É só, por exemplo, a gente pensar no trânsito. Assim, eu vou dar esses dois exemplos, nada pessoal para esses dois lugares, mas são as únicas duas estradas que eu peguei na vida, que é para São Paulo e para a região dos Lagos. São dois caminhos diferentes, não são? Sim. Então, imagina que assim, eu estou no caminho para ir para a região dos Lagos e eu fico, pô, eu queria muito ir para São Paulo, eu continuo no caminho para a região dos Lagos. Vou falar Búzios, que é melhor, né? Eu continuo no caminho para Búzios. E eu falo, no meio do caminho, pô, eu queria ir para São Paulo, e eu continuo indo para o caminho de Búzios. Adivinha onde eu vou chegar no final? Eu vou para Búzios, eu vou chegar em Búzios. Então, eu só chego em São Paulo se no meio do caminho eu mudar a minha rota, eu fizer uma conversão, eu mudar o meu caminho. Amém. E aí, qual é o nosso estilo de vida hoje? Para onde o nosso caminho tem nos levado? Será que nós vemos um estilo de vida, um caminho de alguém que é salvo, de alguém que entra pela porta da salvação porque vive esse caminho, ou de alguém que leva um caminho de perdição? E aí, o último tópico é: limpem as mãos e purifiquem o coração. Amém. Abram, por favor, a última leitura é Tiago 4:4. Tiago 4. 4:4. Pode? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou começar pelo capítulo 4, que Tiago ele começa bem leve. Ele começa chamando de adúltero, de infiel, de traidor, aquele que tem amizade com o mundo e amizade com Deus. Aquele que se relaciona, muito entre aspas, se relaciona com o mundo e se relaciona com Deus e continua vivendo uma vida como as pessoas desse mundo. E aí, eu falei muito, esse se relaciona muito entre aspas, porque não é um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque Tiago fala, se você é amigo do mundo, então você é inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo dos dois. Então, não existe a possibilidade de ser amigo dos dois, nem de ser amigo de nenhum também. Jesus fala que aquele que com ele não ajuda a juntar, está espalhando. Então, se eu não estou contra Jesus, eu não estou no meio do caminho. Então, se eu não estou a favor de Jesus, eu não estou no meio do caminho. Se eu não estou com Jesus, eu não estou decidindo ainda. Se nós não estamos com Jesus, nós já estamos decididos. Se nós não trilhamos um caminho de salvação, nós já estamos decidindo pelo caminho de perdição. Então, quando nós buscamos uma vida cômoda, uma vida de mansidão, uma vida sem decidir entre Deus ou o mundo, entre vivendo amizade com o mundo e um falso relacionamento com Deus, uma religião com Deus, nós estamos decidindo por algo, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E eu acho que Tiago fala sobre a nossa inimizade com Deus e não a inimizade de Deus conosco. Porque um pouco do que até o pastor estava falando domingo sobre a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel ainda que nós não sejamos. A fidelidade de Deus não depende de nós. Ele continua sendo fiel mesmo que nós sejamos infiéis. E como em Colossenses fala que Deus através de Jesus nos reconciliou com Deus, nos fez amigos de Deus. Então, como eu disse, Deus não fica sendo nosso amigo e depois deixando de ser, nos reconciliando e depois nos desreconciliando, algo do tipo. Mas Deus continua sendo nosso amigo porque o que Jesus fez nos tornou amigos de Deus. Amém. E então Jesus nos reconciliou de forma definitiva com Deus, só que cabe a nós decidirmos se nós vamos viver como reconciliados com Deus ou como inimigos dele.
E aí, o versículo 5 fala: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E, vou falar aqui, eu acho esse versículo bem complexo, assim, bem profundo e também difícil de entender, só que o pouco que eu compreendo dele eu acho muito impactante, porque fala sobre um Deus que sente ciúmes de mim, o Espírito de um Deus vivo que sente ciúmes de mim. Então, aqui está falando que quando nós vivemos uma vida como inimigos de Deus, que Ele não sente raiva de nós, que Ele não sente nojo pelo nosso pecado, que Ele não sente nojo por nós estarmos sujos, mas Ele sente ciúmes de nós. E quando alguém sente ciúme, se sente ciúme de coisas ou de pessoas que você ama. Então, enquanto nós vivemos como inimigos de Deus, Ele continua sendo um Deus que nos ama e que sente ciúmes de nós. E aí, Tiago ele começa bem pesado, assim, chamando de adúltero, de infiel, aquele que tem amizade com o mundo e amizade com Deus. Só que ele acaba bem. E aí também para acabar a palavra, eu vou acabar com essa parte. Mas Tiago, para acabar bem, ele dá uma solução. Então, ele fala: vocês que são adúlteros, vocês que são infiéis, vocês que têm uma amizade com o mundo e acham que estão em amizade com Deus, mas na verdade são inimigos dele. Vocês querem resolver isso, então eu tenho a solução para vocês. E aí, eu ia falar engraçado, mas o bom é que Tiago ele não fala para se sentir, fala assim: vocês são adúlteros, então se sintam culpados do pecado, então vão para longe de Deus, vão para longe porque vocês não merecem estar perto, vão para longe porque vocês estão sujos. Então, é essa a solução que Deus tem, não é essa a solução que Tiago traz. Sim. No versículo 7 e 8, Tiago fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, a solução que Deus tem é se aproximar dele. A solução que Deus der: aproximem vocês que vivem como se fossem meus inimigos, vocês que são infiéis a mim, vocês que estão sujos de pecado, aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Não venham de mim, mas venham para perto. E ele chama um convite para aproximação, um convite para estar perto dele, mas além disso ele também faz uma ordenança, porque o Evangelho de Jesus é para nós virmos como nós estamos, mas não para nós permanecermos do mesmo jeito. Eu diria que é impossível nós permanecermos do mesmo jeito. Se nós de fato temos encontro com Cristo, é impossível que a gente encontre Ele e continue vivendo da mesma forma. Nenhum dos... Ah tá, essa mensagem chegou agora para mim. Tinha uma mensagem só agora. Mas nenhum dos relatos que a gente vê na Bíblia sobre pessoas que tiveram encontros com Jesus, eles encontraram Jesus e voltaram para a vida de pecado. É impossível que isso aconteça. Então, Jesus ele diz, além disso, de aproximar dele, ele faz uma ordenança. Então, fala: limpem as mãos e purifiquem o coração. Então, venham ao encontro, não tenham vergonha do seu pecado, venham até mim, mas se arrependam do seu pecado. Não vivam mais da mesma forma. Purifiquem o seu coração. Se vocês tinham um modo de agir, agora passem a agir de outra forma. Se vocês tinham certo tipo de pensamento, passem a pensar de outra forma. Se vocês viviam desse jeito, passem a viver de outra forma. Amém. Amém? Amém. Eu não sei se eu estou terminado. Acho que esse é o convite que Deus tem para nós hoje, para nós nos aproximarmos dele, não temos vergonha dele, porque ele vai se aproximar de nós, mas não só um convite para aproximação, mas também um convite para purificação. Amém.